Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Rompendo Limites. Esta semana estamos falando sobre o tema do medo, estamos desmascarando o medo e, para a glória de Deus, estamos vencendo todo o medo na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Eu sei que você já está mais fortalecido, sei que estes programas têm sido de bênção para a sua vida, sei que você tem recebido a palavra e sei que todo o medo já está desaparecendo completamente da sua vida. Começamos a falar logo no primeiro programa e identificamos que a origem do medo é maligna. Somente quando Adão e Eva deram ouvidos à voz da serpente usada por Satanás, quando eles deram ouvidos à voz da serpente e comeram do fruto, então quando o Senhor estava caminhando pelo jardim, se esconderam de Deus e tiveram medo. Porque tiveram medo, se esconderam de Deus. Então nós podemos ver, logo que Eva e Adão tiveram contacto com a serpente, tiveram contacto com Satanás, o medo entrou e tomou posse do coração deles. Então podemos ver que a origem do medo é maligna, a origem do medo provém do inferno, provém de Satanás e nós não queremos nada que é do diabo na nossa vida. Amém? Então nós podemos levantar a mão aí no seu lugar, na sua casa, onde você está e diga comigo: Senhor, eu quero ser completamente livre do medo, porque não quero ter nada na minha vida que tenha a ver com Satanás, com o diabo e com o inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Falámos também sobre Josafá, falámos sobre Pedro, temos falado durante estes programas sobre o medo e como nós podemos ser livres e libertos do medo. Mas hoje eu quero falar do medo numa vertente diferente daquelas que nós falámos até agora, mas é uma vertente que tem que ser identificada, tem que ser falada e tem que ser ministrada aos nossos corações. Convidava você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Versículo número 14. Mateus 25, 14, diz assim a palavra de Deus: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentando-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou, ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2, e eis que ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado, outras palavras, com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é. Amém? Esta palavra fala sobre a parábola dos talentos, é uma parábola muito conhecida. Diz a palavra que houve um senhor que entregou a um servo 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento, conforme a cada um, conforme a sua capacidade. Diz a palavra que, passado um tempo, o que tinha 5 talentos ganhou outros 5 e apresentou ao seu senhor. O que tinha 2 ganhou outros 2 e também apresentou ao seu senhor. Mas o que recebera só 1 escondeu, enterrou aquele talento e não o multiplicou. E diz a palavra que esse servo que recebeu 1 talento só e que o escondeu na terra, ele olhou para o seu senhor e disse assim: Senhor, eu sei que tu és um homem duro. Repara bem que esta parábola, o Senhor está se assemelhando com o Senhor, Ele próprio, Jesus Cristo, é o Senhor que nos entregou os talentos e nós somos os seus servos. E repara bem que aquele servo tinha uma imagem do seu Senhor como um homem duro.
mau. E diz a palavra, e tive medo e escondi o talento que tu me deste. Sabe uma coisa? Há muitas pessoas que são servos do Senhor, filhos de Deus, e que têm um relacionamento assim, têm uma visão assim de Deus. Têm uma visão de Deus como um Deus mau, como um Deus duro, como um Deus que castiga, como um Deus que pune. Amado irmão, Deus não é assim. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Pai de amor que nos ama, que tem compaixão, que tem misericórdia de nós. É claro, temos as suas leis, temos a sua palavra, temos que obedecer à sua voz. Quando desobedecemos também temos as consequências da desobediência, mas não podemos ter esta imagem que este servo tinha. Há muitos servos, muitos filhos de Deus que têm uma imagem errada do seu Senhor. E sabe o que é que acontece? Quando nós temos uma imagem errada do nosso Senhor, não conseguimos produzir nem multiplicar o talento que Ele nos deu, o talento que Ele colocou na nossa mão. Sabe uma coisa? O medo impediu aquele servo de multiplicar o seu talento. O medo bloqueou aquele servo. O medo impediu que aquele servo ganhasse outro talento com aquele talento que ele tinha recebido do Senhor Jesus. Sabe uma coisa? O medo bloqueia todas as nossas capacidades mentais, físicas, emocionais e espirituais. O medo nos bloqueia, o medo nos ata, o medo nos paralisa. Sabe? O medo fez com que aquele servo não produzisse, não multiplicasse o seu talento. Enquanto os outros tinham uma imagem boa do seu Senhor, multiplicaram o seu talento, porque não tinham medo. Mas aquele servo que tinha medo, porque tinha uma imagem errada do seu Senhor, não multiplicou o seu talento. Mas ficou paralisado e o seu talento ficou enterrado. Sabe uma coisa? Aquilo que faz com que o medo entre no nosso coração é uma imagem errada que nós temos do nosso Senhor. Em um dos programas eu falei do relacionamento de um pai e de um filho. Dei o exemplo do meu relacionamento com a minha filha e sabemos que se nós queremos nos relacionar com Deus, nós temos que ter esse relacionamento de filhos e pais. Temos de saber que o nosso Deus é um Pai de amor, não um Deus que pune, não um Deus que castiga. Não temos uma imagem equivocada de Deus. Aquele servo disse assim, Senhor, eu conheço-te. E eu posso dizer uma coisa para você, ele não conhecia o seu Senhor. Ele disse que conhecia, mas não conhecia. Há muitos filhos de Deus que dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem. Tem uma imagem errada de Deus. Você precisa mudar essa imagem que você tem. Um Deus que permite coisas. Eu peço perdão se vou ofender alguém, mas o meu sentimento não é ofender ninguém. Mas há pessoas que dizem assim, que Deus permite doenças. Qual é o pai que vai permitir doenças sobre um filho? Mesmo que um pai esteja muito zangado com um filho, porque um filho desobedeceu, como é que um pai vai permitir doenças sobre um filho? Como é que um pai pode desejar coisas más sobre um filho, mesmo que ele tenha pecado? É claro que o pecado traz consequências. É claro que o pecado não é para ser passado assim de leve, não. Quando nós pecamos, temos que nos arrepender, temos que pedir perdão ao Senhor. E há pecados, claro, que têm suas consequências, como más decisões da nossa parte, uma compra que nós não devíamos ter feito e fizemos, não sei, tomámos uma decisão que não devíamos ter tomado, não consultámos ao Senhor, mas a imagem que muitas pessoas têm de Deus é uma imagem de um Deus mau, um Deus punidor, um Deus que permite coisas más. Eu sei que tu és um homem duro, disse aquele servo. Sei que és um homem duro. Que palavra, mano. Há servos de Deus, há filhos de Deus que têm uma imagem errada do seu Senhor. Hoje mesmo, Deus quer mudar a imagem que você tem dele mesmo, do seu coração. Porque quando você tem uma imagem de um Deus duro, de um Deus que permite doenças, de um Deus que permite enfermidades, com Deus que permite maldições, com Deus que permite desgraças, quando você tem uma imagem de um Deus assim, o medo toma conta do seu coração. A imagem errada do nosso Senhor faz com que o medo entre no nosso coração. Imagina como seria você viver dentro de uma casa com medo que a pessoa, o dono da casa, a qualquer momento podia abrir a porta para o ladrão entrar na sua casa, para o ladrão matá-lo, roubá-lo e destruí-lo. Como é que você iria dormir? Você não iria dormir descansado porque a qualquer momento o dono da casa podia abrir a porta? Sabe uma coisa? Há muitas pessoas que vivem com Deus. Há muitas pessoas que vivem na casa de Deus com medo que a qualquer momento Deus pode abrir uma porta, Deus pode permitir que o ladrão, que o diabo venha matar, roubá-lo e destruí-lo. É tempo de nós mudarmos a nossa imagem de Deus.
É tempo de nós mudarmos a nossa imagem de Deus. Uma das coisas que eu faço como pai, quando já estão todos dormindo, quando já estão todos deitados, é certificar-me que a porta da casa está bem fechada. É certificar-me que os meus filhos dormem em segurança, para que eu também possa ficar tranquilo. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Sabe uma coisa que a Bíblia diz? A Bíblia diz, vós sendo maus pais, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Sabe uma coisa? Jesus disse que nós éramos, como pais, nós éramos maus e Ele era melhor do que nós. Agora imagine, se nós como pais, e sendo maus, conforme disse Jesus, sabemos dar boas coisas, sabemos proteger, cuidar dos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai do céu, que é bom, fará coisas magníficas e poderosas connosco. Então, hoje mesmo, mude a imagem que você tem de Deus. Não mais uma imagem de um Deus duro, de um Deus que permite coisas más, de um Deus que permite desgraças, de um Deus que a qualquer momento pode abrir a porta da casa e permitir que o ladrão possa entrar para matar, roubar e destruí-lo. Muda essa visão que você tem no seu coração e coloca a visão certa. Coloca a visão de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, de um Deus e Pai. Porque Deus é Pai da nossa vida. Jesus Cristo, em toda a palavra, não chamava Deus, mas dizia Pai. É tempo de nós pararmos de chamar Deus e chamá-lo como Pai. Claro que Ele é Deus. Entenda, eu não quero que você me interprete mal. Ele é Deus e continua a ser Deus por todos os séculos. Ele será sempre Deus. Mas Ele é o nosso Pai do céu. Ele é o nosso Paizinho amado. Jesus conversava com Ele e dizia Pai, Pai. Assim nós devemos chamar a Ele. Jesus nos ensinou a orar dizendo assim, quando vocês forem orar, dizei Pai nosso que estás nos céus. Então é tempo de nós termos um relacionamento de filhos e pais. É tempo de mudarmos a imagem que nós temos no nosso coração em relação a Deus. É tempo de mudar essa imagem que nós temos no nosso coração de um Deus duro, um Deus severo, um Deus punidor e colocar a imagem que Ele tem, a imagem que Ele é. Um Deus bom, um Deus misericordioso e um Pai amoroso que nos quer guardar, nos quer proteger e nos quer abençoar. Levanta a sua mão no seu lugar onde você está. Eu quero orar para você, eu quero orar para que Deus mude a imagem que você tem dele mesmo no seu coração. Levanta a sua mão. Pai, estamos aqui orando com todos os teus filhos e filhas que nos estão vendo e ouvindo nesta hora. Te pedindo, Senhor, que venhas mudar a imagem errada que nós temos de Ti mesmo nos nossos corações. Muitas vezes temos uma imagem de Ti desfocada, uma imagem, Senhor, que não é a Tua imagem real, Senhor. Eu quero pedir-te, muda a imagem que nós temos de Ti mesmo, Senhor, no nosso coração e coloca a imagem certa, Senhor. Não queremos ver-te mais como um Deus punidor, como um Deus mau, como um Deus severo, como um Deus duro, Senhor. Mas queremos te ver a Ti, Senhor, como o nosso Pai de amor, como o nosso Deus querido, como o nosso Deus e Pai protetor, cuidador, provedor, o nosso tudo. É esta a visão que nós queremos ter no nosso coração. Meu irmão, minha irmã, levanta a sua mão. Deus está mudando a imagem que você tem no seu coração de Ele mesmo. Ele está mudando essa imagem e está colocando a imagem que Ele é. Um Pai de amor, que o ama e quer cuidar da sua vida, da sua casa, da sua família e lhe quer dar vitória sobre todo o problema e sobre toda a situação difícil. Agora mesmo, eu declaro a libertação do medo. Declaro que você, a sua casa, a sua família, agora mesmo são libertos do medo. Esta semana nós falamos sobre o medo, então vamos terminar este programa ministrando a unção que vai desfazer e despedaçar todo o medo na sua vida. Levanta a sua mão no nome de Jesus Cristo, como apóstolo de Jesus Cristo, decreto libertação para todos aqueles e aquelas que nos estão vendo e ouvindo nesta hora e declaro que a sua vida, a sua mente agora é livre e liberta do medo. Ordeno que todo espírito de medo saia da sua vida. O medo não provém de Deus, o medo provém das trevas. Por isso nós não aceitamos nada que é das trevas na nossa vida. No nome de Jesus, todo espírito de medo solta a sua vida, todo espírito de medo solta a sua casa, solta a sua família, solta a sua mente agora. Seja livre do medo. Todo medo solta o seu coração agora. Seja livre de todo medo. Que o amor de Deus encha o seu coração e esse amor vai expulsar para fora da sua vida todo mundo. Amém. Glória a Deus. Levanta a sua mão no seu lugar e diga amém. Graças a Deus. Esta semana nós somos livres e libertos de todo mundo. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca. Este é o programa Rompendo Limites. Até à próxima semana. Deus abençoe.